vamos acompanhar um outro episódio, né, destes formatos, e a gente está debatendo sobre isso, a importância, a relevância e como eles se desdobram, né? Aqui não é um debate, é uma pergunta enviada para que o ministro Fernando Haddad responda, e o Jones Manuel foi quem enviou uma das perguntas, teoricamente, aí, da população. Confira. Salve Rodrigão, salve Robertinho, salve Pedro, todo mundo, Três Irmãos Podcast. Dando uma pergunta para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ministro, 2022, segundo turno aqui em Recife, eu estava junto com Lula no palanque, quando o Lula prometeu que não iria privatizar o metrô do Recife, nem fazer PPP, nem fazer concessão. O presidente Lula também prometeu para os metroviários da Transurb de Porto Alegre que não iria fazer a privatização da Transurb. Também prometeu para os urbanitários e urbanitárias da Compesa que não iria fazer privatização, né? Que a era das privatizações de Bolsonaro e Paulo Guedes iria acabar. E não venha, por favor, com a conversa que PPP e concessão não é privatização, porque o próprio PT, onde é oposição, em São Paulo, no Paraná e Minas Gerais e por aí vai, chama PPP e concessão de privatização. A dúvida é o seguinte, ministro: o governo Lula vai cumprir as promessas de campanha, porque a escolha do governo Lula é para manter o PPI, o Programa de Parceria de Investimentos, que foi criado pelo Michel Temer no contexto do golpe contra a presidenta Dilma, e que na época o próprio PT chamava de um programa golpista neoliberal de privatização da economia. O governo Lula 3 manteve o PPI, ampliou o PPI, inclusive o senhor diz que é contra as isenções tributárias, né? Mas no âmbito do PPI tem isenção tributária, renúncia tributária para as debêntures incentivadas e as debêntures de infraestrutura que o senhor criou. Então, a dúvida é o seguinte: é esse o projeto de país do governo Lula 3? Cria um novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, que limita o investimento público, força o investimento privado a partir de PPPs e concessão com dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é, depois que privatizar o metrô do Recife, colocar 3 bilhões de reais, dinheiro do BNDES. Aqui em Pernambuco, a ideia é o BNDES financiar com 2,7 bilhões a privatização da Compesa. Então, a dúvida é o seguinte, ministro, vamos lá, de maneira bem objetiva. O senhor é contra a renúncia fiscal, porque tem renúncia fiscal para fazer PPP e para fazer concessão das debêntures incentivadas nas debêntures de infraestrutura. O governo Lula vai cumprir ou não a promessa de campanha de não privatizar o metrô do Recife, a Transurb em Porto Alegre e a Compesa aqui de Pernambuco? E terceira coisa, porque o PT chama de privatização PPP e concessão, onde é oposição nos governos estaduais, mas no âmbito do governo federal isso não é privatização. A ideia de alavancar o investimento público, a infraestrutura, e entregar serviços coletivos a partir de parcerias público-privadas, tendo centralidade do mercado, é ou não parte essencial do projeto neoliberal? Vai ser deputado em 2026. Prepara. Legal. Aí ele desistiu de ser presidente? Acho que vai sair deputado, não sei. Deixa eu falar. Bom, primeiro, assim, eu sou autor da lei das PPPs. Eu redigi. Eu era assessor do ministro Guido Mantega em 2003, e junto com o Marcos Pinto, que hoje é meu secretário de Reformas Econômicas, nós redigimos a lei das PPPs. Eu sou a favor de concessão e PPP, ressalvado setores que eu considero que não deveriam ser objeto de privatização, mesmo de concessão. Então, veja bem, a pessoa que ela é, por princípio, contra qualquer parceria público-privada, não pode fazer nenhuma. Eu penso, nunca foi a minha opinião. Nunca foi. A esquerda, por exemplo, foi contra o ProUni. A esquerda, assim, mais dessa feição, né? Mais assim, radical. Não pode fazer parceria público-privada com a educação. Esses caras não pagam imposto. Os empresários da educação não pagam imposto. E eu vou propor para eles começar a pagar imposto em bolsa. Já que eles não estão pagando porra nenhuma de imposto, vou propor para eles que eles comecem a pagar imposto em bolsa de estudo.
4 milhões de brasileiros foram beneficiados pelo ProUni. Eu sou a favor do ProUni? Claro que eu sou. Mas pela fala do Jones, ele seria contra o ProUni, porque é uma parceria público-privada. Então, se você é contra, por princípio, qualquer parceria público-privada, você tem que acabar com o ProUni. Você teria que acabar com o ProUni. Muita gente da esquerda radical é a favor de acabar com o ProUni. Eu não sou. Então, depende muito do que você está falando. Eu não acompanhei a eleição nacional. Eu vou até me apropriar, mas eu não vi. Eu era candidato a governador de São Paulo, estava cuidando da minha vida ali em São Paulo. Não vi isso. Mas estou falando assim, ideologicamente falando, eu não sou contra a parceria público-privada. E nem concessão. De algumas eu sou. Dependendo do setor, eu sou. Eu não sou a favor de indiscriminadamente fazer parceria público-privada. Mas dependendo da circunstância, eu acho que ela se justifica. Inclusive, a China faz muita parceria. Com transferência de tecnologia, muita parceria público-privada. A China está num caminho de forte privatização nesse momento. Muito boa parte da tecnologia que a China detém hoje foi pelo fato dela ter aberto o seu mercado interno para empresas multinacionais, e às vezes eles botaram uma empresa chinesa do lado da multinacional para assimilar, para aprender a fazer. Essencial. Então, por isso que eu não tenho essa ilusão de que o modelo soviético, o modelo... Cara, os países... Primeiro, assim, eu não vejo nenhum modelo libertário no mundo. Não vejo. Eu acho que a gente deveria conversar seriamente sobre perspectivas para a humanidade. Mas eu não considero que as revoluções burguesas ou comunistas entregaram o que prometeram. Não considero que entregaram o que prometeram. Não, historicamente, não. Então, tá aí, né? A gente consegue... Então eu posso ser crítico às duas. Prometeram e não entregaram. As burguesas e as comunistas. Aliás, entregaram muito da mesma coisa. Capital, acumulação. Né? Então... Eita, é o ponto de corte. Samuel Brau. Aí... Vai que é sua, Tafarel. Cara, é tão complicado falar depois da Haddad e Jones Manuel. Bom, vou comentar por partes aqui como o Jack. Primeiro, o camarada Jones fez uma pergunta muito prolixa, né? E com muitas camadas que iam e vinham. E assim como ele, o Haddad também respondeu. Os dois dialogaram com intermediário, porque cada um falou dentro da sua própria noção de sociedade sem se comunicar com a noção do outro, né? O Jones faz um monte de perguntas que a gente observa que é o tipo de posicionamento de um candidato, não é de um debatedor. Ele apresenta questões no qual ele já tem as conclusões e não espera da outra parte uma resposta dentro do mesmo conjunto de pensamento. O Haddad faz o mesmo, responde basicamente encapsulado pela sua forma de enxergar o mundo, sem dialogar com a forma de enxergar o mundo do Jones. Essas muitas perguntas do Jones se resumem ao seguinte: o governo federal promete uma coisa durante o Lula, né? Promete uma coisa durante a campanha e durante o governo faz outra. Um discurso, na verdade, recicla o que o PSTU já falou lá no passado, o que o PSOL já falou no passado, enfim. Agora o Jones é uma voz potente para reciclar esse mesmo apontamento. E a resposta do Haddad é no marco de alguém que acredita que há um trade-off, né, entre o público e o privado, ou seja, o público precisa se retirar para que o privado possa avançar. Essa é uma visão bem conhecida do pensamento econômico, né, uma visão mais liberal do pensamento econômico, que acredita piamente em duas coisas interligadas. Primeiro, que quando o público sai, há um privado com o investimento necessário, com poupança para ocupar aquele espaço. Então, que há uma disputa permanente dentro de um mesmo território limitado. Se o público estiver ocupando, não sobra espaço para o privado. Uma vez que o público se retire, o privado aparece e ocupa todo aquele espaço ali. É uma visão idealista, né? E amplamente
já refutada pela prática. Essa é a visão do Haddad. Nisso, eu me assemelho com o Jones na crítica. Essa visão do Haddad, que ele já fez pelo menos 2 vezes abertamente desde que assumiu como ministro da Fazenda de novo, ele aponta isso, que quem vai puxar o crescimento nacional será o setor privado e que é o mercado que é o grande promotor do desenvolvimento econômico nacional. Ele falou essas 2 frases que são quase iguais, né, idênticas, apenas com uma formatação diferente. Falou uma agora há uns 2 meses atrás e falou há 2 anos atrás. Isso representa a forma do Haddad enxergar toda a macroeconomia. Ele se alinha a um pensamento liberal nesse sentido, de que é preciso que o Estado não sufoque a iniciativa privada. Corolário disso, a visão do Haddad de que o Estado precisa do dinheiro privado através de impostos, ele precisa recolher o dinheiro dos impostos para poder financiar os seus gastos. É uma visão que diz que o ovo põe a galinha. Né? A visão de que aquele que cria a moeda, que é o Estado, o único que pode criar a moeda, precisa pedir ao privado a moeda que ele mesmo criou. E não criar novamente e excluí-la via impostos, caso precise, para conter a inflação. E aí chama-se tributação não arrecadatória, é uma tributação para controle inflacionário. O Haddad acredita e repete sempre uma visão de de tributação arrecadatória, ou seja, eu preciso daquele dinheiro, eu preciso tirar ele da mão do privado para trazer para o público. Essa briga conceitual entre os dois faz com que eles não se comuniquem. Há, por um lado, o Jones batendo na tecla de que o governo federal promete não brigar com o privado e sim ocupar, né, diretamente ele, Estado, todas as demandas sociais, e há uma visão do Haddad, pouco confessa, mas para quem consegue prestar atenção no que o Haddad fala, ele está sempre repetindo isso, de que o Estado tem o papel só de delimitar, é quase um árbitro de futebol. Ele delimita quais são as regras do jogo e os times que jogam, na verdade, são os privados. E aí o Haddad traz, meus amigos, uma comparação que eu estava pensando antes dele falar, e ele pegou o que eu ia falar, mas usou completamente o oposto, que é a comparação com a China. Sim, a China talvez seja a resposta para essa briga de comunicação entre os dois personagens aí. A China faz parceria público-privada. A China faz privatização, bem ao tom do que o Haddad respondeu ao Jones. Então, por um lado, é uma resposta ao Jones. Mas, por outro lado, o Jones poderia ter replicado ao Haddad, se tivesse a oportunidade, que o que a China faz não é o que o Haddad propõe. A China, por exemplo, ela planeja a longo prazo a atuação de todo o setor privado nacional. Ela desincentiva um setor enquanto incentiva outro. A China tem participação nas grandes... Primeiro que ela tem participação em 80% das empresas estratégicas do país, diretamente, controle. O resto, ela tem participação acionária. Então, quando ela quer, exemplo claro, é preciso hoje fortalecer o agronacional para enfrentar uma queda de demanda vinda dos Estados Unidos. E há um debate na esquerda brasileira, o Jones entre eles, que diz que não se deveria fazer incentivos fiscais ao agronegócio porque está perpetuando uma dependência agroexportadora nacional, que era a hora, né, de deixar, e aí eu sou o meu grande amigo também, Davi Decache, nessa defesa, dizendo esse argumento, de que era hora de deixar o agro se estrepar. Se o agro foi se agarrar na barra da saia dos Estados Unidos e agora está sofrendo, problema do agro. Do outro lado, existe um grupo mais próximo ali de um novo desenvolvimentismo nacional que vai dizer o seguinte, não, o agro, com todos os seus defeitos, é hoje a locomotiva, né, do PIB nacional. É ela que atrai recursos estrangeiros para o Brasil e se ela falhar, se ela quebrar, há um prejuízo para o PIB nacional. Vamos ter uma retração do nosso PIB. Isso afeta todos os setores da economia. Quando você ouve um e ouve outro, você concorda primeiro com um e depois concorda com o outro. E aí você fica, caramba, qual é a solução para isso? Uma solução para isso é o que o Elias Jabbour sempre repete, é um modelo chinês. A China, durante muito tempo, incentivou uma atuação econômica puramente exportadora, com alta exploração da mão de obra, para poder atrair os capitais que precisava. E cada vez que ela atraía o capital que precisava, ela chegava lá, vamos dizer que fosse o agronegócio deles, né? Vamos fazer uma comparação direta conosco. O que o Brasil poderia fazer igual à China?
está atraindo verba para o agronegócio. Bom, então eu vou, como eu sou o governo brasileiro e eu defino o planejamento nacional, eu pretendo em 10 anos sair de uma matriz agroexportadora para uma matriz tecnológica. Então, quando eu atrair capitais para o Brasil para investir no agronegócio, eu vou obrigar que um percentual X desses capitais sejam investidos em tecnologia, em pesquisa e inovação. Eu vou obrigar que as empresas de tal e tal tamanho tenham participação do governo federal na sua composição acionária. E, a partir dessa composição acionária, eu vou definir instrumentos, organizações de pesquisa que, com o tempo, e um tempo planejado, não é o tempo a um dia vai acontecer, não, com meta, com planejamento, com conferência ano a ano, se a coisa está sendo cumprida. Eu vou pegando esse recurso, essa enxurrada de capital estrangeiro que vem para o Brasil, e não apenas criando o colchão de Fundo Soberano Nacional, né, como o Brasil fez no período do Lula, que nos dá segurança contra a restrição externa em dólar, são os 400 e poucos bilhões que nós temos hoje, mas criando um fundo de investimento nacional para a modernização da nossa base exportadora. Com o tempo, é possível que o capital que o agronegócio traz para o Brasil transforme o Brasil de agroexportador para um país exportador de tecnologia, que se invista aqui em usinas, né, de processamento, de bancos de dados, de produção de chips, de exploração aí sim, né, organizada das terras raras brasileiras. Isso é possível. Agora, nenhum ponto extremo, que é a posição do Jones ou do meu amigo Davi, né, de que não se deve ajudar o agro de forma alguma, ele deve colapsar pela sua própria inoperância e incapacidade. E a visão do Haddad, do outro lado, não, deve-se deixar o privado fazer aquilo que ele quiser, porque é ele que é a locomotiva real do mercado. Essas duas visões incomunicáveis não produzem uma saída do Brasil da dependência. Apenas você, abrindo mão desses dois pensamentos tão herméticos, você consegue enxergar o que a China tem feito ao longo de décadas, que é utilizar o setor público para controlar o investimento do setor privado.